Fé viva e verdadeira. Fé que move as nossas vidas. Fé, dependência total do Senhor. Confiança total nele. A fé é o fundamento da vida do cristão, ou deve ser. Aliás, as Escrituras afirmam categoricamente que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Qualquer coisa que fizermos para nós ou para o reino de Deus depende de fé para obter êxito. Aliás, está escrito: o justo viverá pela fé. E aí você pode ir em Abacuque capítulo 2, versículo 4, Romanos capítulo 1, versículo 17, Gálatas capítulo 3, versículo 11, ou no próprio texto do livro de Hebreus capítulo 10, versículo 38. Se vamos orar para pedir em favor de alguém, ou pedir uma cura, uma libertação, uma bênção, nós só seremos atendidos se orarmos com fé. Marcos capítulo 11, versículo 24, também reforça essa ideia. Se quisermos ver o milagre da vida de algum ente querido, ou alguém que nós estamos intercedendo, é necessário fé. E aí, como obter fé a tal ponto, ao nível da fé de Abraão? É isso que vamos trabalhar, se envolver e caminhar durante esse período, durante esses domingos, se Deus nos conservar e se Deus nos permitir. Amém, meus irmãos? Prezado visitante, quero fazer um esclarecimento preliminar. Fé não é pensamento positivo. Fé é a certeza daquilo que vamos alcançar sem enxergá-las, por meio dos olhos da visão humana. Fé, realmente, o exemplo que eu sempre dou. E vendo esse vídeo, preparando a mensagem, lembrei dos nossos filhos quando pequenos. Eles sobem no escada, sobem no lugar alto e você fala: pula, filho! E ele pula, porque ele tem confiança no pai. Ele pula, e ele vai sempre pular. Depois eles vão crescendo e você fala: pula, e ele fala: não. Abraão demonstra aqui uma fé viva, uma fé verdadeira, e essa fé é que tem que continuar movendo a vida do povo de Deus nos dias de hoje. Essa fé que tem que continuar sendo trabalhada na igreja de Cristo. E eu quero compartilhar com vocês, em primeiro lugar, o versículo 2, o sacrifício da fé. E às vezes precisamos fazer sacrifício, sim. O versículo 2: acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Abraão estava pronto para colocar tudo o que possuía, ou que possuía de mais importante, no altar do Senhor. Abraão não questiona em momento algum, mas ele apanha o seu filho e ele está predisposto a dar o seu filho. Tal a sua fé, a sua confiança em Deus. O sacrifício da fé. Nós precisamos repensar o evangelho que tem sido pregado na maioria dos lugares. Um evangelho de pura prosperidade. O hipermercado da fé. Quando eu quero uma cura, eu entro na igreja e peço oração e consigo a cura, e já preguei diversas vezes sobre isso. Quando eu quero uma porta de emprego, eu vou na prateleira da porta de emprego ou do emprego. Não é isso. A caminhada com o Senhor exige fé, exige dependência, exige confiança, exige entrega total e absoluta. E aqui, o que Abraão tinha de mais importante naquele momento na sua vida, senão Isaque? O que você tem de mais importante na sua vida nesse momento? Terminamos o mês de maio falando sobre família, falávamos sobre filhos,
O que você tem de mais importante? E o Senhor então diz a Abraão: pega Isaque, leva e oferece em sacrifício. Eu fico a pensar nos dias de hoje. As pessoas não estão dispostas a sacrificar nem o tempo. Não estão priorizando nem o seu tempo para com Deus. Imagine sacrificar o próprio filho. A fé exige muitas vezes sacrifício, disposição. Exige muitas vezes o foco. Nós precisamos nos abster das outras coisas e priorizar o Senhor. Abraão dá um exemplo maravilhoso. Tenho certeza que ninguém vai sair daqui nessa noite sem pensar nessa mensagem. Sacrifício da fé. Se o Senhor pedisse para você hoje o seu filho, a sua família, você estaria disposto a isso? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 fala que nós devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus por isso. Amém? Nós precisamos experimentar isso, mas para isso é necessário fé. A caminhada da vida cristã, e eu quero dizer aos novos convertidos que se batizaram nessa noite, os nossos irmãos em Cristo, e eu já disse para vocês, um caminho a ser percorrido. Nesse caminho vamos encontrar os obstáculos, percalços. Não vamos agradar a todos, não vamos ser agradados, mas o importante é continuar confiando, dependendo do Senhor Jesus. Versículo 3, versículo 2, vemos o sacrifício da fé. Versículo 3: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Obediência de fé. A Bíblia não diz que Abraão questionou. Aliás, se fosse nós, o quê? Pedindo meu filho e eu ainda vou ter que cortar lenha, vou ter que caminhar para fazer isso? De jeito nenhum. Mas a obediência está clara. Abraão levantou de madrugada, sabendo que ele ia oferecer o próprio filho. Já pensou nisso? E a Bíblia diz: quem não deixar pai, mãe, irmão, parentes, me seguir, não é digno de estar, de entrar no reino dos céus. Precisamos continuar pregando também, e precisamos continuar entendendo que a melhor demonstração de fé é a obediência. É impossível dizer que tem fé, mas não ter obediência ou não ser obediente. É impossível, muitas vezes, protelar batismo, protelar entrega ao Senhor, protelar estar na casa do Senhor, ou na presença do Senhor, ou no culto doméstico, ou lendo a Bíblia, orando, e dizer que tem fé. É incoerente, não há sentido, é antagônico. A fé está relacionada com a obediência, e Abraão confirma dando o exemplo. Ele levantou de madrugada, preparou tudo e foi para o lugar onde Deus havia designado. Em momento algum a Bíblia menciona qualquer indagação ou questionamento de Abraão. Ou talvez corpo mole, tentando arrumar uma solução. Nós brasileiros somos especialistas nisso. Sacrifício da fé, obediência da fé. Versículo 5, e aí Abraão começa a falar a
mostrar, melhor dizendo, de uma forma clara o que é fé. A certeza das coisas que se esperam e das coisas que não se veem. Porque veja o que diz o versículo de número 5. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos, no plural, voltaremos para junto de vós. Voltar quem? Ele e Isaque. Alguma dúvida? Só estava ele e Isaque, porque os servos vão ficar lá. E como é que ele diz no plural? Voltaremos. A fé. Ele estava disposto, mas ele também tinha fé que Deus poderia operar em qualquer momento. E ele disse para os seus servos: nós voltaremos. É muito interessante, é profundo isso. Às vezes lemos o texto e não prestamos atenção. Preste bastante atenção, não esqueça todas as outras coisas agora. Voltaremos. Abraão sabia que a promessa para ele estava em Isaque. Se você ler lá em Gênesis 21, capítulo 21, versículo 12, olha o que o texto diz. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Deus não é incoerente. E aí a promessa do Senhor para Abraão estava em Isaque. Claro, não precisa ser teólogo, nem pastor para entender isso, apenas ler o texto com os olhos da fé, iluminados pelo Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Abraão, então, mostra aqui a esperança da fé. Voltaremos. Aguardem, meus servos. Vamos lá e voltaremos. Como assim? Voltaremos. Se o Senhor manda ele levantar de madrugada, manda preparar tudo, vai colocar o seu filho como oferta ao Senhor, como voltaremos? Essa é a fé que você deve ter. É diferente de autoajuda, de pensamento positivo, porque não tinha isso. Não tinha como saber, mas ele já afirmava. Sacrifício da fé, obediência da fé, esperança da fé. E o versículo 8 eu gosto muito, maravilhoso. Respondeu-lhe Abraão: Deus proverá para si meu filho, o cordeiro para o holocausto. Seguiam ambos juntos. A fé como criança. Sem malícia, sem pensar nas outras coisas. Só estava ele, Isaque e Abraão. E aí ele pergunta: onde está o cordeiro? E Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meus queridos e amados irmãos prezados, isso é profundo. Nós caminhamos no nosso dia a dia de vida cristã sem pensar nesses aspectos. Nós não somos eternos. Claro que disse volta a repetir. Até a volta de Cristo trabalharei tempo fora de tempo. Tenho certeza que todos vocês que aqui estão, esse é o nosso desejo. Mas precisamos trabalhar com excelência, com qualidade. Não basta ser pai, tem que participar, lembra desse slogan lá atrás? Não basta ser crente, tem que ter fé, tem que viver na dependência do Senhor, tem que confiar que Deus proverá. Sacrifício da fé, obediência da fé, esperança da fé, a fé como criança. E o versículo 9: chegaram no lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. A perseverança da fé.
perseverança da fé. A fé que muitas vezes nos falta naquela hora mais difícil. Na hora em que você está enfrentando uma dificuldade tão grande, você parece que esquece dessa fé ou desse Deus poderoso. Aí é que você precisa perseverar, aí que você tem que demonstrar a sua fé, aí que você precisa viver essa fé viva e essa fé verdadeira. São nesses momentos, porque quando está tudo muito bem, muito tranquilo, não é tão difícil demonstrar fé, mesmo porque muitas vezes não estamos sendo provados. Mas aqui Abraão é provado, e ele continua perseverante, ele continua na fé, ele continua caminhando, ele continua dependendo, ele continua vivendo, ele continua crendo, ele continua obedecendo. O Deus de promessa vai continuar agindo na vida dele, pois a promessa estava em Isaac. Como poderia Deus mudar tudo? E ele tem poder, é soberano para isso. Mas e se não é a vontade do Senhor, mas sim medir a fé de Abraão? Qual é o problema que você está enfrentando hoje? Quantos têm abandonado a sua fé, abandonado os caminhos do Senhor por qualquer dificuldade, por um olhar feio na igreja? Dizia isso àqueles que nós recebemos hoje, aos que se batizaram. Não se desvie. Aliás, tem aí no Facebook, aquele que entrou na igreja por causa de pessoas, nunca entrou nela por causa de Jesus. Não há porquê se desviar dos caminhos do Senhor por qualquer dificuldade ou problema, e eles virão. Nós precisamos fazer como Abraão. Por isso que decidi iniciar essa série de mensagens no livro de Gênesis, falando sobre o pai da fé. Abraão demonstra uma fé viva. Que perseverança! Nós, muitas vezes, ao menor sinal de problema, o que nós fazemos? Saímos correndo para todos os lados. Não. Onde o Senhor designou você, o que Ele quer da sua vida, é isso que nós precisamos viver. É essa fé que tem que motivar a minha vida e a sua vida. Uma fé prática, não só teórica. Falamos muito de fé, de amor, de tantas coisas na teoria. Quando o pastor prega maravilhosa, pastor, maravilhosa mensagem, Deus falou comigo. Se ele falou, você precisa dar prosseguimento. Você precisa continuar nesse caminho, e eu não sei quais são os seus desafios. Eu não sei qual é muitas vezes a prova que você está passando. Uma coisa eu sei, maior que a de Abraão não foi. Se não foi maior que Abraão e Abraão superou, como homem, você também tem condições de superar. Amém, meus irmãos? Amém. Vocês creem nisso? Amém. Por isso estamos aqui, glórias a Deus por isso. E aí no versículo 12 vem aquilo que todo mundo gosta, maravilhoso: a vitória baseada na fé. Glórias a Deus por isso. Versículo 12: então lhes disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhes façam, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único. Agora eu sei. O menino foi destinado, sacrificado e devolvido. É muito interessante. Primeiro, ele é destinado. Temos lá em Gênesis capítulo 21, versículo 12. Agora, de uma forma indireta, não se concretizou o ato, mas Abraão estava disposto. Poderíamos dizer que isso foi concretizado. Abraão, em momento algum, titubeou. E aí ele é sacrificado, mas ele é devolvido por Deus, porque Deus não permitiu que Abraão sacrificasse a Isaac. Ele é devolvido ao seu pai. Essa é a vitória da fé, ou essa é a vitória da fé. Glórias a Deus. Vitória na fé não é ter um carrão,
belo apartamento, amor da conta bancária, isso é muito bom, Deus abençoe você no próximo, amém por isso. Mas isso não é a vitória principal, meu querido irmão, minha prezada irmã, prezado visitante. A vitória nossa é sobre o pecado. Aliás, o último obstáculo a ser vencido é a morte. E quando nós estamos com Cristo, estamos embasados numa fé viva, estaremos com Ele no paraíso. Você crê nisso? Essa é a vitória. Amém? O restante é consequência. Se eu procuro ser um servo fiel, batalhador, claro que o Senhor vai nos abençoar, como tem abençoado. Mas nós não podemos confundir essas coisas. Sacrifício da fé, obediência da fé, esperança da fé, a fé como criança, a perseverança da fé. E por último, não quero cansá-los, a vitória da fé. Quem não gosta de ser vitorioso, levanta a mão e eu vou internar você agora. Primeiro não quando estiver próximo. Alguém não quer ser vitorioso? Mas para alcançarmos a vitória, é necessário fé. E aí sim, eu posso ir lá em Hebreus capítulo 11. Quando se fala de fé, não podemos deixar de falar do livro dele. Não podemos deixar de ler o livro de Hebreus. Meus irmãos, Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 2. Prezado visitante, a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Abraão caminha com Isaac, vai sacrificar Isaac na esperança de que o Senhor iria providenciar. Essa é a fé. A convicção de fatos que não se veem. Ele não tinha visto o carneiro, o animal para ser sacrificado. Precisava ser sacrificado, então, no lugar de Isaac. Ele até aquele momento não tinha visto nada. Ele sabia. Essa é a fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Quer crer no Senhor Jesus nessa noite? Só através da fé. Não fique esperando que Ele não vai vir aqui fisicamente sentar do seu lado e convidar você. Nem os anjos falam isso. A igreja que vai pregar e deve continuar pregando dentro e fora da igreja. Mas pela fé conhecemos o Senhor. Pela fé dependemos do Senhor. Pela fé obedecemos ao Senhor. Pela fé temos esperança no Senhor. Pela fé é que continuamos sempre perseverando no Senhor. Pela fé vem a vitória do Senhor. Glórias a Deus por isso. Que Ele continue falando aos nossos corações, que Ele continue movendo vidas, que Ele continue abrindo as mentes e corações para entender o verdadeiro significado da fé.